Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e vamos fazer a demonstração do hardware proposto na aula 1. Então vamos utilizar para isso a ferramenta da Symfony ADA, que é o VHDL Simile, e vamos fazer essa demonstração tanto da descrição de hardware como a simulação desse hardware. Essa ferramenta ela é muito amigável, ela apresenta aqui uma área de edição, um console onde todas as mensagens referentes ao projeto são mostradas e uma área de exploração aqui dos vários arquivos que vai ter aí no seu projeto. Okay? Então, o nosso trabalho ele começa inicialmente com a criação de uma workspace. Então, eu venho aqui em File, New Workspace, e eu já defino um diretório de trabalho. Tá? É importante que você defina para cada exemplo um subdiretório. Então eu tenho aqui um diretório central aqui que eu chamo de VHDL, que eu coloquei na raiz. É interessante colocá-lo na raiz porque a instalação do VHDL Simile está na raiz também, então você não precisa configurar nenhum endereço para ele achar o compilador. Okay? Então, o VHDL, eu estou fazendo essa demonstração aqui no Simile, então eu criei um diretório para o Simile, para todas as demonstrações, e essa é a nossa primeira aula. Tá? Vou chamar o quê? Vou chamar essa workspace de aula 01 também, e vou dar aqui um OK. Tá? Quando eu dou um OK, ele cria o workspace e a aula 01 já vira uma biblioteca, já se transforma numa biblioteca. Tá? A gente vai ver mais à frente no curso que a gente pode criar as nossas próprias bibliotecas e fazer a solicitação dessas bibliotecas, né, em diversas entidades do nosso projeto, da nossa aplicação. Tá? Mas isso é um assunto, tá, para mais à frente aí no nosso curso. Feito o quê? Feito a workspace, eu vou começar agora a criar os meus arquivos. Eu preciso criar dois arquivos, um arquivo de hardware e um arquivo de simulação. Então eu venho aqui em File, tá? New, e aí ele já traz para mim um arquivo. O que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou salvar ele. E a proposta, tá? Então ele já entrou aqui no meu VHDL Simile aula 01. Tá? A proposta da aula 01 foi o que? Criar um hardware chamado ABC, tá? Onde eu faria a descrição do meu hardware. Tá? A extensão que eu vou salvar esse arquivo é VHDL, ok? Então eu já tenho aí o meu arquivo criado. Só criar o arquivo não é suficiente. Eu preciso pegar esse arquivo e adicionar ele na minha biblioteca, aula 01. Tá? Então eu vou clicar aqui nesse botão Add Files e abrir aqui, né, esse abc.vhdl e adicionar na minha biblioteca aula 01. Tá? Então, o arquivo ele já está na workspace, mas ele ainda não está na biblioteca aula 01. E quando eu crio, tá? Então, quando eu adiciono, na realidade, ele já fica dentro da biblioteca aula 01, tá? Como abc.vhdl, certo? Então, a proposta era criar o quê? Era criar uma entidade chamada ABC, ok? Então essa é a assinatura da minha entidade. Essa entidade ela teria o quê? Ela teria duas portas, né? Uma de entrada e uma de saída. Seria uma entidade muito simples. Então a gente chamou de X essa porta de entrada, tá? E vamos usar aqui um tipo bit, tá? Adequado à manipulação de valores lógicos, nível lógico alto, nível lógico baixo. Tá? Esse tipo bit ele está dentro do pacote da biblioteca padrão, então eu não preciso fazer a declaração da biblioteca, só quando eu uso recursos que não estão na biblioteca padrão que eu preciso explicitamente fazer a declaração das minhas bibliotecas. Tá? Então, ponto e vírgula, e eu vou definir aqui o clock, tá?
de saída, então vou usar o modo out, tá? E também vai ser do tipo bit. Tá? Com isso eu defino todas as minhas portas de entrada e de saída do meu sistema e eu defino aqui end entity. Tá bom? Então, basicamente essa é a minha entidade. A entidade ela mostra a fronteira do sistema com as portas de entrada e de saída e é através dessas portas de entrada e de saída que os sinais eles vão trafegar. Tá? Então, os níveis lógicos baixos, altos, né, vão trafegar aí por essas portas de entrada e de saída. Okay? No entanto, o meu hardware, tá, ele já tem aí a visão estrutural, mas eu preciso dar a ele uma visão comportamental. E essa visão comportamental é exatamente na minha arquitetura. Tá? O projetista vai definir ali um nome para essa arquitetura. Tá? Como a gente está aqui num exemplo didático, vai ser um nome bem simples, XYZ, tá? Mas o ideal é que você escolha nomes significativos da aplicação que está sendo desenvolvida. Tá? Vou criar aqui a relação dessa arquitetura com a minha entidade, então vou colocar aqui o mesmo nome da entidade e eu fecho aqui a assinatura dessa arquitetura. Toda a arquitetura ela é delimitada aí no início por um begin e como é a proposta desse primeiro exemplo, tá? O comportamento que será descrito ele é extremamente simples, tá? Que é simplesmente acessar a minha porta de saída e atribuir a essa porta de saída tudo, tá, que entrar, tá, tudo que for trafegado na minha porta de entrada. Tá? Então, coloque recebe que recebe X. E com isso, eu fecho aqui a minha arquitetura. Okay? Então, basicamente, esse aí é o meu arquivo de hardware, é o meu arquivo de descrição de hardware. Feito isso, como que eu sei se eu segui a sintaxe, se eu coloquei ali os pontos e vírgulas, as vírgulas, tá? Os operadores de atribuição, se as palavras reservadas elas estão corretas. Eu simplesmente vou ter um botão aqui, ó, de compilar, tá? Eu vou clicar nele e basicamente aqui no meu console embaixo, tá? Ele finalizou a compilação sem nenhum erro, tá? Então esse arquivo de descrição de hardware ele está íntegro, ele está seguindo todas as regras, tá? Do VHDL e da ferramenta que a gente está utilizando, tá? Então ao fazer isso, ó, vai aparecer aqui um maisinho aqui do lado. Se você abrir, você vai ver que dentro do arquivo abc.vhdl vai ter uma entidade chamada ABC e vai ter uma arquitetura, tá, que está relacionada à entidade ABC que se chama XYZ. Tá bom? Então, arquivo de hardware pronto. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui um novo arquivo. Então, File, New, apareceu aí um novo arquivo, onde eu vou criar agora o que? O meu arquivo, né, o meu test bench, né, eu vou criar a minha simulação, a minha verificação de hardware. Tá bom? Nesse test bench, a gente já sabe que a gente vai ter uma entidade, tá? E eu vou chamar essa entidade de teste ABC, ok? Então essa é a assinatura da minha entidade. Essa entidade, como é uma simulação, uma verificação, é uma entidade vazia. Eu não tenho o que? Eu não tenho nenhuma porta de entrada e nem de saída, porque eu não estou descrevendo hardware, eu estou fazendo uma verificação, então eu não preciso definir portas de entrada e de saída. Okay? O que eu preciso definir é o que? É uma arquitetura onde eu vou fazer a manipulação dos sinais que vão ser imputados nas portas de entrada e de saída do meu hardware. Então, eu vou criar aqui um architecture, tá? Esse architecture eu vou chamar ele de um nome bem simples também, vou chamar aqui de RST, ok? Mas lembrando que o projetista profissionalmente tem que dar um nome significativo da aplicação que está sendo desenvolvida. E eu vou criar o que? Eu vou criar aqui o que? A relação dessa arquitetura com essa entidade. Então, vou chamar aqui de novo de teste ABC. Tá bom? Então, olha só que coisa interessante. Eu estou o quê? Eu estou programando aqui e
programando não, estou fazendo a descrição da minha verificação, tá? E veja que as palavras elas não estão sendo destacadas em cores diferentes, tá? Por que que isso acontece? Eu vou chegar aqui, ó, vou salvar esse arquivo, vou chamar ele de teste abc.vhdl, tá? E quando eu salvo esse arquivo com a extensão VHDL, aí sim ele começa a destacar, porque ele sim ele reconhece que é um VHDL, tá? Já que eu fiz isso, eu já vou pegar aqui, ó, e adicionar, tá, esse meu arquivo na biblioteca, tá? Então eu vou abrir aqui teste ABC e vou adicionar aqui na biblioteca, então já apareceu aqui, ó, tá? Que eu tenho um arquivo testeabc.vhdl, que lá tem uma entidade chamada teste ABC e que tem uma arquitetura relacionada ao teste ABC chamado RST. Tá bom? Legal. Ao fazer isso, o que eu preciso para testar o meu hardware? Eu preciso criar um componente que solicite o meu hardware. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou lá no meu hardware, eu vou copiar essa entidade que se refere ao meu hardware e vou voltar aqui no meu arquivo de simulação, tá? E vou copiar aqui essa entidade. Tá? Aí, se você lembra aí da nossa aula 01, você deve estar se perguntando, mas professor, isso aí não deveria ser um componente? Sim, deveria ser um componente e será um componente. Por que eu fiz essa cópia? Para garantir a integridade do meu componente. Tá? Por quê? Porque o componente ele é a máscara da entidade de hardware. Tá? Então ele precisa ser o quê? Ele precisa ser fiel quanto ao nome, quanto às portas de entrada e de saída. Então eu vou chegar aqui e só mudar, ok? Só mudar para componente. Tá? Então eu vou mudar aqui nos dois locais de entidade para componente. Então o meu componente ele está pronto, tá? E eu sei que ele é fiel à entidade de hardware, porque eu fui lá na entidade, copiei e só mudei aqui a palavrinha entity para component, tá? E eu mantive aí o mesmo nome e as mesmas portas de entrada e de saída, tá bom? Observando que nesse componente eu tenho o X, que é uma porta de entrada, e o clock, que é uma porta de saída. Então eu preciso de dois sinais auxiliares ou dois sinais de teste, tá? Eu vou criar um primeiro sinal que eu vou chamar de teste clock. Esse sinal vai ser do tipo bit, tá? E eu vou atribuir um valor inicial para ele, tá? De 0, de nível lógico baixo. Tá? E eu vou criar também um outro sinal de teste que eu vou chamar de output. Okay? Então, nomes bem simples, tá? Que vai ser do tipo bit também, para fazer a manipulação de valores lógicos. Tá bom? Então, aqui na parte declarativa da arquitetura, tá? Toda a infraestrutura já está criada, então eu já posso partir para o início da minha arquitetura, onde realmente eu vou definir as condições, tá, de simulação. Tá? Então eu defino aí o início da arquitetura com a palavrinha begin, e para esse componente ele ter alguma funcionalidade, eu preciso criar uma instância. Tá? Essa instância eu vou chamar com um nome qualquer, tá? Então eu vou chamar aqui de testComp, porque eu vou testar o componente, 2 pontos, tá? E esse componente ele precisa o quê? Ele precisa se referir ao hardware que eu vou criar a instância, tá? Então o hardware que eu estou criando a instância é o ABC, tá? Que é o quê? Que é o nome do componente que eu dei aqui, tá? Ao fazer isso, eu preciso mapear todas as portas de entrada e de saída, então eu uso aqui o port map, tá? E basicamente eu vou ter o quê? Eu vou vir aqui, ó, copiar o X, que é a porta de entrada, vou fazer a atribuição a essa porta de entrada de um sinal de teste, e basicamente é esse sinal aqui, teste clock, vírgula, tá? Eu tenho outra porta no meu componente? Tenho. Aqui a porta de saída, clock, tá? E aí eu vou fazer de novo o quê? A atribuição a essa porta de saída, clock, de outro sinal de teste que eu criei aqui também, que é o output. Tá? Então tá aí. Ó. Então fiz o que? O mapeamento, tá? Das portas de entrada e de saída do meu componente. Beleza? Feito isso, agora eu vou executar o que? Um processo.
que basicamente eu vou definir a regra de negócio da minha verificação. Eu vou definir o comportamento dos meus sinais de teste e vão ser os sinais que vão entrar, que vão entrar aí nas portas de entrada do meu sistema, tá? E depois do processamento eu vou ter ali uma saída. Tá? Então, para isso eu preciso criar aqui um processo, tá? Que é delimitado aqui por um begin-end process, ok? Então está aí bem definido. E uma coisa interessante de se comentar aqui é que o processo ele tem uma importância muito grande dentro do VHDL. Tá? A gente já está usando ele de cara aqui, mas ao longo do nosso curso eu ainda vou aprofundar, tá, os conceitos, tá, ligados aí a um processo, e isso vai ser importante aí para vocês aprenderem aí o VHDL. Okay? Bom, o que eu vou fazer? Eu preciso usar aí algumas instruções, tá? Então eu vou usar uma instrução que a gente chama de instrução sequencial dentro do VHDL, que é o wait. O wait ele tem várias especificações. A especificação que eu vou utilizar é o for, que é dedicada para fazer simulação e verificação de hardware. Okay? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar o meu processo esperar durante 100 nanosegundos. Okay? Ele vai esperar e o que vai acontecer com meus sinais de teste? O meu sinal de teste principal aqui, ele é o quê? Ele começa em 0, ele foi inicializado com 0. O output ele só vai seguir o test clock, então eu não preciso mexer com ele. Tá? Então, o test clock começa em 0 e ele vai ficar em 0 durante 100 nanosegundos. Após 100 nanosegundos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse test clock, tá? Vamos copiar ele aqui, e vou atribuir para ele um novo valor. Que valor vai ser esse? Eu vou utilizar aqui a porta lógica mais básica que existe no mundo dos sistemas digitais, que é a porta NOT, também conhecida como porta inversora, tá? Para fazer o que? Após 100 nanosegundos, tá? Então eu defini aqui esse valor de tempo, tá? Após 100 nanosegundos, o clock ele vai ser invertido e eu vou ter aí um novo valor de clock. Tá bom? Feito isso, eu posso fechar a minha arquitetura. Então, end, tá? Architecture. Então, vamos copiar aqui o architecture. Então, o meu arquivo de simulação ou de verificação ele está pronto para ser compilado e para ser demonstrado, tá bom? Então, vamos compilar para ver se não tem nenhum erro, se não faltou nenhum ponto e vírgula, se não tem nenhuma sintaxe incorreta. Opa, compilou aqui, ó, compilação terminada, tá? Não apareceu nenhuma mensagem vermelha, então sem erros, tá? Então nós podemos o quê? Nós podemos prosseguir aí com a verificação do nosso hardware, tá? Uma etapa importante, tá? Quando você vai trabalhar aqui com o VHDL Simile, é definir uma entidade de alto nível, tá? Então, normalmente a gente define como entidade de alto nível, tá? A entidade de teste, do test bench, tá? Então eu vou chegar aqui, ó, na área onde eu estou fazendo a exploração aqui do meu projeto, vou clicar aqui em teste ABC, na entidade teste ABC, e clicar com o botão direito e definir aqui, ó, set teste ABC as top level, tá? Então estou definindo essa entidade como entidade de alto nível, porque é a partir dela que todo o hardware vai ser simulado, vai ser verificado, tá bom? Então defini. Já apareceu aqui em cima, o top level, o teste ABC. Então eu já estou pronto para começar a minha demonstração. Tá? Para começar essa demonstração, essa simulação, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, Build and Restart Simulation. Tá? Então, quando eu clico nesse botão, vai aparecer para mim, né, uma tela que a gente chama de Waveform. Tá? Aqui no lado esquerdo vai aparecer aqui o seu teste ABC, onde você tem um componente dentro desse teste ABC. E aqui no seu canto inferior esquerdo vai aparecer todos os sinais que essa verificação, que essa simulação tem.
Tá? Então você pode escolher o sinal que você quer trabalhar ou simplesmente copiar todos os sinais. Então eu clico com o botão direito, Add All Signals to Waveform. Okay? Então vou adicionar todos os sinais à minha waveform e eles vão aparecer aqui em cima. Test Clock e Output. Feito isso, eu posso demonstrar o que acontece com o meu sinal de entrada e o que acontece, tá, de forma instantânea com o meu sinal da saída. Por que de forma instantânea? Porque a gente não fez aqui nenhuma consideração sobre tempo de atraso. É possível fazer essa consideração? É possível, mas aqui a gente só está trabalhando um test bench, tá, de forma funcional. Tá? Então, eu só vou demonstrar o funcionamento sem me preocupar a princípio com os tempos de atraso entre entrada e saída, tá bom? Então, eu clico nesse botão aqui ao lado, o Go, tá? E ele já vai fazer o quê? Ele já vai começar a fazer a simulação para mim, tá? Então, nessa primeira interação, a gente sabe que de 0 até 100 nanosegundos, o meu sinal de entrada ele vai ficar em 0, e o sinal de saída vai seguir o que? Vai seguir o mesmo padrão, tá? Após o que? Após 100 nanosegundos, você já vê aqui que o valor aqui dos sinais já foi para 1, tá? E continuando aqui as interações, esses o que? Esses sinais eles vão começar a oscilar, tá? A cada 100 nanosegundos, de 0 para 1 e de 1 para 0, tá bom? Então essa é a demonstração e aí você pode continuar, tá? Essa demonstração aí quanto tempo você quiser, tá? Então você pode o que? Você pode com essa ferramenta criar o que? Diversas configurações aí de sinal e testar o seu hardware das formas mais variadas, tá bom? Então essa foi a nossa demonstração no VHDL Simile do hardware proposto na aula 1, que foi o nosso primeiro exemplo, um exemplo muito simples, tá? Para a gente entender como que é a estrutura de código, tá? Do VHDL. Então, um forte abraço e espero vocês na nossa próxima aula.